tá olhando pro lado e vê o Flamengo contratando o Paquetá, e aí fala que também quer contratações. E aí, essa semana em especial, mudou muito a parada do Danilo e também do Nino. O John Arias, já a Aline vai entrar para falar com a gente também sobre essa negociação, mas mais especificamente o Danilo e o Nino, que foram dois nomes que, obviamente, já estavam no radar, mas que o negócio deu uma esquentada nessa semana, né? Vamos falar sim sobre isso. Se você quiser, depois a gente fala um pouquinho também sobre o clima em Barueri ontem, que foi pesado antes de Tá bom. começar a goleada, tá? Em relação a Danilo e Nino, vamos lá. O Danilo sempre interessou ao Palmeiras. O Palmeiras chegou a fazer contatos quando ele ainda estava no Nottingham Forest, evidentemente, é uma cria da academia, mas os valores eram muito altos naquele momento, o Danilo não era uma certeza também, havia outro tipo de prioridade em relação à contratação, e ele Voltava acabou de lesão, partindo né? para o Botafogo. Voltando de lesão, o que leva a um risco em relação a valores, e não foi uma lesão simples, né? É bom lembrar que não foi uma lesão simples. Então, naquele momento, o Palmeiras até consultou, tentou entender, mas não avançou. Em relação ao momento atual, o Palmeiras nem mesmo, na verdade, conversou inicialmente, puxou uma conversa com o Botafogo. O que eu recebi de informação é que o staff do Danilo tentou entender qual era a atual situação do Palmeiras em relação ao mercado. E o Palmeiras falou, olha, a gente está de olho também em meio-campista e tudo mais, porque o Palmeiras várias vezes consultou o staff do Danilo. Então é uma linha praticamente aberta ali. E a gente sabe muito bem que houve uma série de questões burocráticas que quase fizeram o Danilo romper o contrato com o Botafogo recentemente. Então, nesse meio do caminho, uma aproximação aconteceu, mas foi apenas uma aproximação. Porque o Palmeiras não formalizou proposta, a informação que eu tenho é que o Palmeiras não tem números nesse momento para tentar formalizar uma proposta. O Palmeiras apenas tentou entender se haveria viabilidade de conversar pelo Danilo. E o Textor ontem deixou muito claro que não vai abrir mão do Danilo, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Né? Então é algo Fragoso, que, de fato... Diga. Então o Textor, quando ele diz que ele fala assim textualmente, mentira, não há negociação, é verdade. Então não tem negociação, né? Isso. O contato que eu tenho de informação é do Palmeiras com o staff do jogador. Ah, tá. Tá? É entender a situação do atleta. De fato, tá para sair? Não tá para sair? Dá para conversar com o Botafogo? O que tá acontecendo aí? Vale o esforço? Foi isso que aconteceu. Exato. Foi isso que aconteceu, respeitando todas as outras apurações, tá? Então o Danilo é algo muito embrionário e porque o Palmeiras, claro, enxerga o Danilo como um jogadoraço. Se tiver oportunidade, ele vai tentar. Mas nesse momento o Textor enterra qualquer tipo de possibilidade de conversa para valer. Nino, né, Vitor Lopes? Sim. Quero saber de Nino, Tá. Fragoso. Sobre o Nino, a gente trouxe ontem a questão da conversa que um emissário do Palmeiras, né, um membro da diretoria do Palmeiras, está viajando para conversar com os russos, já está por lá, inclusive, e o que se tem de atualização, muito pequena, mas é a seguinte, tá difícil. A conversa pode caminhar, inclusive, e foi algo que eu ouvi ontem, para uma tentativa de convencimento para a próxima janela. Pode caminhar para isso, tá? Existe essa possibilidade de, inegavelmente, rolar uma conversa nesse momento para que, simplesmente, vamos deixar alinhado para o meio do próximo ano, para o meio desse ano, melhor dizendo, vamos ver a próxima janela, porque para agora parece que é inviável mesmo, tá, Vitor? Tá. Zenit. É difícil, né? Não, mas é com o Zenit, né? O Zenit levou agora o John por 20 milhões, né? De euros. Isso. 18. Deixa eu só agradecer aqui o Fragoso com essas informações. Um beijo para você. O Fragoso, só para eu entender, você falou que teve um clima meio pesado, a gente já vai debater sobre essa questão aí dessas possibilidades de transferência, mas só para eu entender... John Arias está fechado? John Arias, a Aline vai trazer. Você está apressado? Tá. Você está apressado? Não, é que está escrito ali John Arias. Você está com medo do Palmeiras? É isso? Sobre John Arias dá para trazer rapidinho. A Aline vai trazer o lado do... de carteirinha. A Aline vai... Tem medo, Palmeiras? Virou freguês? Sobre John Arias, a Aline vai trazer, né, Ricardinho? Tá. Mas só para trazer o lado do Palmeiras. Eu ainda não consegui receber a informação de que o Palmeiras foi notificado pelo Wolverhampton de que o Fluminense não exerceu a cláusula, tá? Então eu estou ainda atrás. As pessoas com quem eu conversei falaram, olha, ainda não pintou aqui, pelo que eu sei, a notificação para dar os próximos passos. Então o Palmeiras ainda aguarda essa notificação. Essa é a informação que eu tenho do lado do Palmeiras. Já a Aline vem com o restante. Agora,
Rapidamente, então, para trazer o clima, que eu acho Sim. relevante, né? Antes da bola rolar, o Palmeiras, ali na Arena Barueri, teve de lidar com protestos da organizada. Ali, no setor que fica atrás do gol, a principal organizada organizou ali alguns torcedores com as camisetas que continham a frase "Fora Barros". E no momento de cantar o nome de todo mundo, a organizada cantou o nome de todos os jogadores e pulou o Abel Ferreira, tá? Pulou o Abel e, depois de cantar o nome de todos os jogadores, foi imediatamente para o protesto pedindo a saída do Anderson Barros. Ao final do jogo, o técnico Abel Ferreira, ali, no momento em que o árbitro apitou, virou para trás, olhou para quem fica atrás do seu banco de reservas, aplaudiu muito a torcida que fica ali, atravessou o campo, aplaudiu muito o torcedor que fica do lado oposto, lateral aos bancos, e ignorou quem estava do lado, ou melhor, atrás dos gols, ignorou o setor das organizadas, na minha concepção, numa clara resposta às organizadas de que vai ignorar os protestos e vai aplaudir aqueles que foram ao estádio sem protestar. Então, fica esse climinha aí, né? No fim das contas, o Abel pediu união a todos na entrevista coletiva e o Murilo, na zona mista, Vitor, dedicou o seu gol ao Anderson Barros, pediu confiança dos torcedores no trabalho dele e dedicou também o seu gol ao Abel Ferreira. Vitor. Imagina chegar o John Arias, chega o outro. Eu quero ver esse torcedor aí. Obrigado, Fragoso. Um beijo pra você. Valeu. De repente, se pintar alguma informaçãozinha aí do Arias, ele volta com a gente aqui dentro do De Placa. Beijo pra você. Valeu. Agora sim, depois do desafio da bola, termina em quê, mano? Aí nós terminamos o desafio bem. Aí isso aí ele ganha a coroa, não vai ter jeito, né? Ô, Aline Nassari, seja muito bem-vindo a construir aqui, falando que o torcedor do Palmeiras está nessa expectativa muito grande, né? Porque até agora só o Marlon Freitas tinha chegado, né? Olha para um lado, olha para o outro, todo mundo contratando, se reforçando, o rival ganhando título atrás de título. O John Arias, vem ou não vem, Aline Nassari, para o Palmeiras? Olha, Vitor, o que eu diria, minha sensibilidade, tá perto, viu? Tá perto. Acredito que essa seja a notícia que o torcedor do Palmeiras esteja querendo ouvir. Tem alguns pontos que a gente vai trazer aqui que acaba tornando isso mais factível, né? A gente falou ontem dessa proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros pelo John Arias, que aqueceu muito tudo isso. O Fluminense tentou ali colocar a sua prioridade de compra, né, imposta em contrato, exercer isso. Na verdade, ou ele deveria ou igualar ou cobrir a proposta do Palmeiras. Mas o Fluminense acabou apresentando uma proposta de 20 milhões de euros ontem e teve o negado, né? Teve o não do Wolverhampton. E aí, o que isso significa? O que significa ter o não do Wolverhampton nessa situação? Que o Arias tem duas opções nesse momento. Não existe mais uma construção de negócio com o Fluminense, como muito torcedor acaba idealizando, que talvez foi o que o Fluminense pode ter pensado lá quando ofereceu 20 milhões e tal. Não, o Arias agora, ou ele diz sim para o Palmeiras, ou ele diz não para o Palmeiras e permanece no Wolverhampton. Mas o que faz com que o Arias esteja cada vez mais próximo do Palmeiras? As consequências de dizer um não para a equipe e ficar no clube inglês nesse momento. Tem um ponto que é muito latente, muito importante, que é em relação à Copa do Mundo. Eu não diria para vocês que o Arias não seria convocado, porque ele é um jogador muito importante para a seleção colombiana. Porém, talvez ele poderia perder a titularidade dele, porque ele vem fazendo pouquíssimos jogos, menos jogos, né? Na verdade, ele vem tendo menos minutos, acho que essa é a melhor frase a ser usada no Wolverhampton, porque ele não vem sendo titular. Então, nos últimos jogos, ele até entrou, mas sempre poucos minutos, não jogando, né, partidas inteiras, e aí dificultando mais que o jogador seja um destaque, o que não deve acontecer no Palmeiras. No Palmeiras, ele chega com peso de titular, chega podendo colocar mais o seu futebol em campo e garantindo mais a sua importância para a seleção colombiana na Copa do Mundo, que é um sonho do Arias, e confirmando o rebaixamento com o Wolverhampton, né, que é o que a gente acredita que vai acontecer. O Arias tem 50% do seu salário reduzido jogando a segunda divisão da Liga Inglesa. Então, acho que isso também pesa, porque o jogador acaba tendo perda financeira e perda também no projeto esportivo. E, além de tudo, o Wolverhampton contratou recentemente um jogador, Angel Gomes, que joga na mesma posição que o Arias. Então, tem muitos indícios no clube. O clube, né, vai, acho que, demonstrando em atitudes
que é importante que o Arias seja negociado. Um clube que vai cair provavelmente vai cair para uma segunda divisão, receber um valor assim para um jogador que é caro. O Arias é um jogador que é muito caro, né? Para um clube que está na situação do Wolverhampton. Então, acho que todos esses pontos acabam colaborando e corroborando para, de alguma forma, o Arias estar mais próximo do Palmeiras agora. Ontem, até a Monique Danello confirmou lá no Vendas, né? Surgiu essa coisa. A gente falou aqui no De Placa também de manhã, e eu até falei, em primeira mão, vamos falar um pouco dessa proposta que o Flamengo também fez. E aí, mergulhando um pouco nesse assunto, eu entendi que o Flamengo foi, de fato, fundamental para fazer com que o status dessa negociação chegasse aonde ela chegou. Porque há 2 semanas, não é que o Flamengo só ofereceu 20 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 20 milhões de euros pagando em 2 vezes. Fazendo 2 de 10 milhões de euros, que para a realidade do futebol brasileiro, só clubes como o Flamengo, o Palmeiras, enfim, hoje o Cruzeiro conseguem fazer. O Fluminense sempre tem muita dificuldade, tendo que negociar muito a sua forma de pagamento. E aí isso também dificulta a situação do Fluminense, porque o Fluminense só poderia fazer a proposta de igualar ou superar a proposta do Palmeiras, não só no valor, também na forma de pagamento. Então o Palmeiras tem gente que fala, por que não dá o André? Por que não faz um bem bolado e traz... Porque não pode, porque legalmente tem que fazer as mesmas formas de pagamento, que são as formas de pagamento do Palmeiras. Então, acho que o Flamengo acabou aquecendo muito a negociação, fazendo com que a coisa ganhasse toda essa proporção e complicando ainda mais para que o Fluminense saísse da jogada, porque aí a proposta chega a esse valor de 25 milhões de euros, com essas formas de pagamento super difíceis do Fluminense conseguir chegar junto. Por isso, eu diria para você que o contexto geral demonstra para a gente que o Arias está cada vez mais perto do Fluminense. Importante a gente dizer, a gente falou isso aqui ontem, que quando chega essa proposta do Flamengo, o Arias fala, olha, não dá. Porque acho que dá para entender que talvez na cabeça dele, a rivalidade, né, contra o Flamengo, por ser da mesma regional, enfim, uma rivalidade muito grande, então pro Flamengo não dá, pro Flamengo não quero, e bate o pé, que é a mesma coisa que ele pode fazer agora pro Palmeiras. Mas as outras janelas já fecharam, a do Brasil é a que está aberta. Então dizer não pro Palmeiras é necessariamente permanecer no Wolverhampton. E talvez até um pouco parecido com o Paquetá, sendo na questão do ajuste final ali, só a forma de pagamento. Pode ser um caminho bom, interessante. Obrigado, viu? Só pontuando, né, as informações que a Aline trouxe, que são excelentes, o salário dele só diminuiria na temporada que vem. Então pode ser que ele pode ser que ele também ficasse para sair no meio do ano, né? Pode ser. Seria uma outra alternativa. Mas, do jeito que está aí, se o Palmeiras só avançou porque recebeu uma sinalização do staff do jogador de que agora ele já cogita voltar ao Brasil, acho que está muito bem encaminhado para o Palmeiras, né? Porque não é urgente a questão do salário, porque ele vai continuar recebendo o salário dele normal até o meio do ano. Aí, se o Wolverhampton cair mesmo... Já caiu. Como está praticamente muito difícil... 8 pontos, pô. Só a parte do milagre... ele passaria na segunda divisão a ganhar metade do que ele ganha, e que realmente é um valor que daria um baque danado. Diga, Aline. A título de informação, o Fluminense, eu lembrava que na negociação do Fluminense com o Wolverhampton, o Fluminense tinha 10% do John Arias. Eu fui procurar sobre isso, eu entendi que é 10% da plusvalia. O que significa que o Fluminense não tem 10% dos 25 milhões que está sendo negociado, e sim dos 17 milhões que foi o que o Fluminense, né, percentualmente do que o Fluminense teria recebido na ocasião quando negociou o Arias. E quando vocês falaram aí agora sobre, talvez está decidido que ele volta para o Brasil, as informações que eu tenho é que os planos eram ir para a Europa e talvez, sei lá, uma Arábia e tal, e voltar para o Brasil para aposentar a carreira, para acabar a carreira no Fluminense. Só que, de fato, acho que talvez na Europa não tenha acontecido tudo o que era imaginado, e a situação do clube se encaminhar para a segunda divisão, eu acho que acaba pesando muito, e aí, no fim, a decisão de voltar para o Brasil, minha sensação é que ela acaba sendo muito ligada a essa questão de Copa do Mundo. Boa. Obrigado, viu, Aline, pelas informações. Um beijo para você. Se tiver Aline, alguma novidade... Rapidinho, só para ver. O Fluminense realmente recebeu do Zenit a informação de que o Nino não sai nessa janela, né? Sim. O Fluminense, o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, falou no início do ano, na sua primeira coletiva, que estava em cima conversando, tentou no meio do ano passado, tentou no fim desse ano, e o Zenit disse que não tinha interesse em negociar o jogador. Aí agora,
quando o Fluminense viu o movimento do Palmeiras, já rolando o movimento do Ares, o Fluminense fez novamente o movimento de ir até a diretoria do Zenit. E ouviu do Zenit que agora não, que na janela de verão, que é a próxima, né, a próxima janela, pode ser sim uma janela para negociar o Nino, mas que agora essa negociação não aconteceria, até porque o Nino tem um papel importante, já foi capitão em algumas partidas no Zenit nesse momento, então não tem interesse em negociar. Eu senti até que rolou um desespero, assim, sabe, Vécio, de perder o Ares e poder perder o Nino também, quando o Fluminense descobre que o Palmeiras mandou um emissário, né, mandou uma pessoa para tentar convencer o Nino, que é um movimento que o Fluminense não fez. O Fluminense está ali o tempo inteiro conversando com o Zenit, aí você coloca muito dinheiro na mesa, enfim, sabe-se lá do que vai acontecer, mas, de fato, a informação que o Fluminense tem é que o Zenit só quer negociar o jogador na janela de verão europeu. Obrigado, viu, Aline, pelas informações. Um beijo para vocês. De repente, até o final do programa, o Aras fechar, ela volta aqui para dar essa notícia boa pro torcedor do Palmeiras.